Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre algumas perguntas que as pessoas que estão querendo entrar aí no mundo do mergulho têm feito. Então, eu selecionei algumas dessas perguntas considerando que elas possam ser também dúvidas de outras pessoas. Eu sou Roseli Ronquese, instrutora de mergulho do canal Bora Mergulhar. O canal Bora Mergulhar é um canal de mergulho com cilindro. E se você chegou até aqui, é porque você está interessado nesse assunto. Já dá um joinha nesse vídeo, se inscreve no canal, porque a gente tem vídeos sempre sobre mergulho, tanto para quem está começando, quanto para quem já é mergulhador. Então, bora começar? Vamos lá. A primeira pergunta que eu selecionei aqui, eu tenho aqui uma listinha de perguntas, é a seguinte: eu posso começar pelo curso avançado? Eu tenho mesmo que fazer um curso básico para começar a mergulhar? Tem que fazer um curso básico para começar a mergulhar. O mergulho, ele tem 3 etapas que são muito importantes. A primeira etapa é a teoria do mergulho, onde você aprende sobre pressão, você aprende sobre equipamento de mergulho, sobre vida marinha, sobre aspectos que podem aí afetar a sua segurança e como lidar com eles. A segunda etapa do curso básico de mergulho é na piscina, para você aprender sobre os equipamentos na prática, para você aprender a usar os equipamentos e para você poder fazer tudo com segurança. E a terceira etapa é no mar, onde você vai praticar o que aprendeu na piscina e demonstrar que você consegue fazer tudo o que você fez na piscina também no mar. Ou seja, você aprende a mergulhar na água doce e também na água salgada. Então o curso básico, ele só tem um nome de básico, porque ele é um curso bastante completo e muito importante. Então eu diria para você que pular essa etapa não faz sentido. Então sim, é muito importante e é obrigatório começar pelo curso básico. Mas, Roseli, eu me considero um gênio. Mesmo assim, você tem que começar pelo curso básico. Segunda pergunta: não tem um curso que seja direto no mar? A gente tem que fazer teoria, piscina e depois ir para o mar? Eu queria ir direto para o mar. Se você está começando a mergulhar, não tem. Não tem nenhum outro curso de mergulho recreacional que você aprende direto no mar. Como eu falei, existem etapas que são muito importantes, tanto para a sua segurança quanto para o seu conhecimento, que exigem que você passe por elas para você poder ir para o mar. Então, essa pergunta, tanto a primeira quanto a segunda, elas me remetem a alguém que esteja com muita pressa, muito ansioso por fazer um curso. Isso é bom, isso significa que você quer muito. E se você quer muito, eu sugiro que você faça muito bem feito, para você se divertir muito. Terceira pergunta: a piscina é na escola ou é fora dela? Geralmente essa pergunta é feita pelas pessoas que estão ali pesquisando, né? Onde que eu vou fazer o curso e tal. E se deparou com uma escola que falou: olha, nossa piscina é na escola, né? Isso é um diferencial nosso. Eu diria para você que assim, isso não é um critério de escolha. Ah, mas aí eu não preciso me deslocar até a escola e depois até a piscina. Então, o que acontece? Esse argumento ele seria até razoável algum tempo atrás, né? Hoje em dia, as pessoas que já aderiram aí a um jeito mais moderno de trabalhar dão aulas online, né? Você está lá no conforto da sua casa, tendo uma aula teórica online, nada impede também que você escolha por fazer a aula presencial. Mas essa questão da aula online, ela trouxe uma vantagem muito grande, né? As pessoas evitam o trânsito, evitam a correria de sair do trabalho para chegar no local do curso, ou mesmo de final de semana, de deixar a família em casa e ter que se deslocar. Então essa questão de ter aula online, ela facilita muito a vida. Então, por exemplo, na Bora Mergulhar, que é também uma escola de mergulho, a pessoa faz a aula teórica online e depois, no dia da piscina, ela vai direto para a piscina. Ela não precisa ir até a escola para depois ir para a piscina. Então, pode ser que
isso não seja tão adequado assim quanto um critério de escolha, até porque assim, não é um diferencial, né? Eu só colocaria isso como um diferencial se eu não tivesse mais nada como diferencial para oferecer. Então, na Bora Mergulhar, você tem um curso de mergulho completo, divertido, será credenciado pelas certificadoras mais sérias do planeta. Então, vamos rever um pouco essa questão dos critérios de escolha, porque talvez, se pensar bem, não faça muito sentido. E essa questão do deslocamento, ela também me remete a uma outra questão. Quando a gente faz um curso de mergulho, é pra gente mergulhar. Então a gente vai mergulhar aonde? A gente vai se deslocar para mergulhar, a gente vai fazer viagens para mergulhar, né? Principalmente nós que somos de cidades que não tem mar, aqui do ladinho, né? O ponto de mergulho não é, a gente não vive aqui pé na areia, a gente tem que viajar para mergulhar. Então, se você não gosta de se deslocar, o que você vai fazer depois de formado? Você vai falar, poxa, eu fiz o curso, mas eu não vou mergulhar porque eu tenho que me deslocar. Então, assim, já começa, já me traz aí um questionamento da postura da pessoa que não quer nem ir até a piscina. E depois ela vai querer ir até o mar, ou ela prefere nem ir para o mar, né? Eu já tive situações em que a pessoa chegou para mim e falou, mas tem que ir até o mar? Tem, você vai fazer um curso de mergulho para mergulhar, né? Não é para mergulhar na banheira, na piscina, é para mergulhar no mar. Então tem que ir até o mar. A carteirinha é internacional? Toda carteirinha de mergulho é internacional, porque nós não temos nenhuma credenciadora nacional para mergulho recreativo. Então, no mínimo, a credenciadora que você tiver se formado vai valer no país em que você se formou e no país de origem dela. Mas, de modo geral, as grandes credenciadoras, elas estão presentes na maioria dos países. Então, quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos, porque sim, a credencial ela é internacional. Se eu fizer um curso de mergulho de uma determinada credenciadora, eu posso mergulhar com mergulhadores de outras credenciadoras? Claro, você pode mergulhar onde você quiser. Como eu falei, todas as credenciadoras de mergulho são válidas e são internacionais, e não existe um território demarcado onde você fala aqui só mergulha essa credenciadora, ali só aquela outra credenciadora. Aliás, é muito rica essa mistura, né? Juntar pessoas de tribos diferentes, de grupos diferentes e que tenham tido aprendizados diferentes é muito positivo. Isso só tem a acrescentar. Então, sim, você pode e você deve. Roseli, você falou que a teoria tem 8 horas de aula. Precisa mesmo de toda essa teoria para mergulhar? Precisa. A teoria do mergulho, como eu falei, né, anteriormente, ela abrange aspectos para a sua segurança e ela abrange uma quantidade de conhecimento muito grande. Então você precisa sim saber o que você está fazendo, o que você pode esperar do mergulho, como que você vai buscar o mergulho depois de formado, como que você deve se comportar, enfim, muitas coisas, né? Você aprende sobre marés, sobre pressão, sobre embarcação, sobre equipamento de mergulho, e tudo isso é na teoria, né? Não tem como demonstrar isso somente na prática. Então a teoria do mergulho ela é muito importante. Até chamo atenção aqui para um fato que eu acho curioso, porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu gostaria de informações do curso de mergulho. Ok, geralmente eu converso um pouco com a pessoa e aí depois eu já mando um descritivo onde tem tudo detalhado. E a pessoa continua perguntando coisas que tem dentro daquele descritivo. Ok, tá lá, não me custa responder. Mas isso me leva a uma outra reflexão. Uma pessoa que recebe um PDF e não abre para ler ou tem preguiça de ler,
ela vai sofrer para fazer um curso de mergulho de 8 horas de teoria, né? Ou mesmo se eu falar para ela assim, olha, você tem uma outra opção, você tem a opção de ler todo o material e vir para a aula só para a gente tirar dúvidas. Se a pessoa não gosta de ler, o que é até um pouco comum, mas se a pessoa não gosta e não está disposta a ler e não tem a curiosidade de ler, então aí fica muito complicado. Então aí é um momento de questionar como que você vai fazer então com a teoria, porque sim, a teoria ela é obrigatória, a gente pode fazer toda uma aula teórica sem que você tenha necessariamente que ler, mas você precisa estar disposto a absorver esse conhecimento para você poder ir para a etapa seguinte, que é praticar, senão na hora da prática você teria muitas dúvidas e te colocaria em situações complicadas por você não saber a teoria. Então, uma das características de bons mergulhadores é justamente serem curiosos, serem pessoas que gostam de aprender, que gostam de ler, que buscam cultura. Isso é muito importante no mergulho também. Ah, mas o mergulho é um esporte, o mergulho é um esporte ou ele é uma filosofia? O mergulho é um estilo de vida. Então, ele vai muito além de um esporte, ele vai muito além de uma filosofia. Ele é algo para te acrescentar muitas coisas. Eu já fiz vários mergulhos com instrutor. Não vale para ter uma carteirinha? Não vale para ter uma carteirinha, porque precisa de todas essas etapas que eu te falei, de forma oficial, aprendendo com uma pessoa que está preparada para te ensinar tudo isso, para tirar suas dúvidas e para corrigir aquilo que você não esteja fazendo da maneira mais correta, para você ir bem preparado para o mar. E depois você vai ter uma credencial de mergulhador ou mergulhadora autônoma, ou seja, você não vai depender de um profissional para mergulhar. Depois por conta e risco, então é bom que você esteja muito bem preparado. Então, fazer vários mergulhos em viagens é muito legal, é muito rico, te mostra tudo o que você precisa conhecer daquele lugar. E ajuda a fazer você tomar uma decisão que é mergulhar, que é o que a gente gostaria que você fizesse. Mas isso não conta como experiência de mergulho para você se formar mergulhador ou mergulhadora. E a outra pergunta, Roseli, por que não pode falar pé de pato, ao invés de ficar falando nadadeira, essas coisas? Você pode falar do jeito que você quiser. Só que assim, se você está se propondo a fazer um curso de uma atividade tão bacana como é o mergulho, a investir num curso tão bacana como é o mergulho, é importante que você entenda desde já que o mergulho ele é feito no mundo todo, por culturas diferentes, por pessoas de nacionalidades diferentes, e que o que você aprende é um padrão, tanto tem um padrão tanto de ensino quanto de nomenclatura. Então, quando você aprende a mergulhar, você aprende a mergulhar para você ir mergulhar em qualquer lugar do mundo. Então imagina você sempre fala pé de pato, inclusive eu já vi instrutores falando pé de pato, instrutores falando óculos de mergulho, instrutores com máscara na testa. Tudo isso são vícios que não são saudáveis quando você está diante de culturas diferentes. Então como que você vai falar uma nomenclatura que não existe em outra cultura e vai conseguir se comunicar? Você não vai conseguir se comunicar, né? E você aprende no curso de mergulho que máscara na testa é para mergulhador em pânico, né? O mergulhador em pânico é que põe máscara na testa, porque você corre o risco de perder a máscara na testa. A professora chata, ela fica corrigindo. A professora está fazendo o papel dela para tentar fazer com que você seja um bom mergulhador, para que você tenha bons hábitos de mergulho. Se o seu instrutor ou a sua instrutora não se preocupou com isso, eu sinto muito. Na Bora Mergulhar a gente se preocupa com isso sim. É isso, eu espero que eu tenha esclarecido aqui algumas dúvidas.
A professora é chata muitas vezes, mas como eu falei, a gente tem sim, na Bora Mergulhar a gente tem preocupação sim com nomenclatura, com boas maneiras do mergulho, um ensino sério, um ensino responsável, e também a gente gosta aí de desfazer aí alguns mitos, algumas bobagens que são faladas e que são que as pessoas tentam vender como uma coisa positiva. Ao meu ver, não é, e eu estou disposta a mostrar para vocês que a gente faz sim um bom trabalho, que a gente está aberto também a questionamentos. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!